paz de Deus e a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vós. Amém? Venho fazer essa live para vocês, para nós falar um pouco sobre a Igreja de Deus. Não a Igreja dos homens, mas nós vamos falar sobre a Igreja de Deus. Elaine Melo, seja bem-vinda, que Deus abençoe você e sua casa. Hoje nós vamos falar sobre a Igreja de Deus, que é diferente da Igreja dos homens. Amém? Nós vamos ler um texto bíblico em 1 Pedro 2 e diante. Vamos lá. Diz assim a palavra de Deus Pai: despojando vós, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias e invejas, e de toda sorte de maledicências, desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para salvação. Se é que já tendes experiência de que o Senhor é bondoso, chegando vós para ele a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleitas e preciosas. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo, pois isto está na Escritura. Eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será de modo algum envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes é a preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular, e pedra de tropeço e rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobediente para o que também foram postos. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de programardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amém? Bom, Clóvis, seja bem-vindo. Então, a gloriosa coisas se tem dito de ti, ó cidade de Deus. Como diz no Salmo 83, no versículo 87, no versículo 3. Cidade de Deus é uma das muitas metáforas bíblicas para a igreja. Expressa a segurança dessa comunidade, cercada de muros altos e seguros, por trás de portões fortes, e aponta para seu status exaltado como lugar de resistência de Deus entre os homens. Quais são as coisas gloriosas que se dizem sobre essa cidade? Em primeiro lugar, seu lugar singular no amor e propósitos eternos de Deus.
E em segundo lugar, os direitos e privilégios que Deus concede aos seus membros na aliança da graça. Em terceiro lugar, as promessas que Deus fez de dar-lhes todas as coisas boas e protegê-la de todo o mal ou transformá-lo para seu proveito. Por fim, as profecias que Deus deu em relação à sua plantação, ao seu florescimento na terra, a sua glória final em Cristo. A palavra eclésia é usada 112 vezes na nossa Bíblia para traduzir a palavra grega eclésia, que significa aquilo que foi separado ou assembleia. Em nosso uso linguístico, a palavra se aplica ao corpo daqueles que pertencem ao Senhor, às suas assembleias para adoração pública e aos lugares em que estas se reúnem. Por isso, dizemos que os cristãos são a igreja. Vão à igreja e se reúnem numa igreja. E que essa reunião e que esse propósito de eclésia, de igreja, ela consiste na sua transformação por Cristo, enxertada no Cristo, na videira verdadeira. Hoje nós vemos muitas brigas, diferenciando placas de uma, placas da outra. A minha é mais certa, a sua é mais certa. Veja bem, tem as igrejas bíblicas. Sim, tem. Tem as igrejas heréticas. Tem. Mas não é isso que é a igreja. A igreja são aquelas pessoas transformadas, aquele povo separado que consiste no corpo de Cristo. Isso é a igreja. Glória ao nome do Senhor. Além desses significados básicos, existe também uma doutrina da igreja, eclesiologia, como diz na linguagem teológica, que percorre todas as escrituras. A igreja aparece pela primeira vez por via de implicação em Gênesis 4:26. E depois, de forma mais diretas, nos lares dos patriarcas. A partir desses pequenos princípios, ela cresce e se transforma numa nação de 12 tribos e famílias, de incontáveis membros, persistindo durante muitas gerações até a vinda de Cristo sob a influência do Evangelho. Suas fronteiras são ampliadas até os confins da terra, de modo que se transforma em companhia dos remidos para Deus pelo sangue de Cristo, de toda tribo, língua, povo e nações, como diz em Apocalipse 5, no versículo 9. Aleluia. Em 1 Pedro, no capítulo 2, aonde nós lemos, o apóstolo recorre a essa eclesiologia bíblica para mostrar que tudo o que vale para a igreja sob a lei, vale também para a igreja sob o evangelho, mas em medida mais exaltada. O templo terreno, por exemplo, feito por mãos humanas, foi substituído por uma casa espiritual, como nós lemos aqui em 2 Pedro, construída
e de pedras vivas sob a lei. A igreja tinha um sacerdócio sobre o evangelho. Toda a igreja é um sacerdócio real. Sob a lei, os membros da igreja ofereciam sacrifícios de animais a Deus. Sob o evangelho, esses sacrifícios físicos foram substituídos por sacrifícios espirituais, agradável a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Pedro arraiga a igreja de ambos os testamentos no termo decreto de Deus, que predestina e elege seus membros para a vida eterna e a glória em Cristo. Por isso, a igreja é uma raça eleita, uma referência à adoção de seus membros como os filhos e filhas de Deus, em consequência de sua eleição eterna em Cristo, que é a pedra angular principal da igreja, como templo verdadeiros de Deus. Pedro é tão zeloso quanto Paulo ao garantir aos cristãos gentios a sua inclusão plena na santa nação e no povo de propriedade exclusiva. Vamos analisar um pouco. Na igreja do Velho Testamento, a igreja tinha um sacerdócio, aonde oferecia seus sacrifícios para perdãos. E no Evangelho, no Novo Testamento, no corpo de Cristo, a igreja, ela é pedra viva, casa espiritual. Na lei, ela tinha um templo onde todo o povo de Deus ia o adorar. Agora, você, eu e todos aqueles que têm a sua mente transformada por Cristo, somos casas, somos pedras vivas, casas espirituais, aonde a parede do templo se rasgou e o véu se rasgou e concedeu a nós o privilégio de nós fazer a nossa adoração direta a Deus pelo sacrifício de Jesus Cristo, aonde teve o seu sacrifício, aonde pagou a nossa dívida. Como diz em Efésios 2, do versículo 11 em diante, diz assim, aonde tinha uma separação de povos por localidade. Antigamente era o povo de Israel, agora não é mais o povo de Israel. O povo de Israel hoje, os eleitos de Deus, todos aqueles que estão em Cristo, é um povo de Israel. Portanto, lembrai vós, Efésios 2, de 11 em diante. Portanto, lembrai vós, de que vós, noutro tempo, eres gentios, na carne, e chamados incircunciso pelos que, na carne, se chamam circuncisão feita pela mão dos homens, que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, e estranhos aos concertos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Naquele tempo, glória ao nome do Senhor, para participar do povo de Deus, precisava ser circuncidado para entrar neste povo. Hoje, na esfera do Evangelho, nós precisamos ser renovados
convertido. A circuncisão, que era no crepúsculo carnais, hoje é no batismo. É no batismo aonde todos, gentios e judeus, precisam passar. E assim, com a mente renovada, nascido de novo, enxertado na igreja. Mas agora em Cristo, que diz a palavra, agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegaste perto, aonde Cristo pagou nossa dívida pelo seu sangue derramado. Ele é a nossa paz. Que paz que é essa? Nós éramos inimigos de Deus. Ele apaziguou a ira de Deus contra nós e nos fez pedras vivas, casas espirituais, igrejas de Deus. Já pelo sangue de Cristo chegaste perto, porque Ele é nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede de separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade, quer dizer, na crucificação desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos que consistia em ordenanças para criar em si mesmo um novo homem, fazendo a paz. E pela cruz reconciliar ambos com Deus, em um corpo, matando com ela a inimizade. E vindo ele, evangelizou a paz a vós que estáveis longe, e aos que estavam perto. Porque por eles ambos temos acesso ao Pai, em um mesmo Espírito, assim que já não sois estrangeiro, nem forasteiros, mas concidadão dos santos e da família de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Aquilo que nós estava longe, os judeus estavam mais perto, por ser a nação aonde Deus começou a sua obra. Bendito o nome do Senhor. Nós éramos gentios. Agora, pela crucificação, pelo sangue de Cristo, Ele nos enxertou nesse corpo que é a igreja de Cristo. Bendito o nome do Senhor. Aleluia. Aí que hoje nós vemos brigas de placas contra placas, briga de doutrinas contra doutrinas. Mas o verdadeiro evangelho, a verdadeira igreja, são as mentes renovadas. São o povo renovado, enxertado, batizado em Cristo Jesus. Glória ao nome do Senhor. Prosseguindo. Existe, portanto, uma continuidade entre a igreja sob a lei e a igreja sob o evangelho. As únicas diferenças são a substituição das coisas inferiores, físicas, terrenas e temporais, por coisas espirituais, celestiais e eternas, e a extensão dos direitos e privilégios de poucos a muitos, como diz em 1 Pedro, no capítulo 2, do versículo 2 a 10, aonde nós lemos. Bendito o nome do Senhor. Porque antes, a prática religiosa, aquela prática física, de matar cordeiro, de fazer aquela liturgia, hoje nós fazemos essa liturgia espiritual e eterna. Bendito o nome do Senhor. Muitas vezes o cristianismo é reduzido a um relacionamento pessoal com Cristo, mas todos
que pertencem a Cristo são destinados a juntar-se à igreja e a unir-se a ela em sua profissão da religião verdadeira. Deus quer que recebamos os meios da graça dispensados por seus ministros e vivamos sob o governo e cuidado de presbíteros que Cristo escolheu para alimentar suas ovelhas, como diz em 1 Pedro 5, do versículo de 1 a 4. Grande benção é prometida àqueles que amam a igreja e oram por sua paz e seu bem-estar, como diz o Salmo 122, do versículo 6 a 9. Vamos passar aqui por Pedro 5, de 1 a 4, onde fala que os presbíteros separou eles para poder alimentar a igreja. Rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu, presbítero como eles, Pedro está falando, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, e ainda como co-participante da glória que há de ser revelada. Pastoreai o rebanho de Deus, que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sódia ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores dos que vós foram confiados, antes, tornando vós modelos do rebanho. Ora, logo que o Supremo Pastor, que é Cristo, se manifestar, recebereis a inacessível coroa da glória. Bendito é o nome do Senhor. O que nós temos que fazer no mundo de hoje? O que nós temos que fazer? Ver qual administração que estamos, o que eles impõem a nós, se ele está procedendo dentro da palavra, agindo como um verdadeiro presbítero, como um verdadeiro pastor, como um verdadeiro ancião, procedendo da palavra de Deus, trazendo a você a verdadeira mensagem da palavra, para que alimente a tua alma, para quando vir o Supremo Pastor, ele venha e coroa nós com a coroa de glória, e que possamos fazer um bom trabalho. Examina as placas que você se encontra dentro delas. Vê se ela transmite a você a verdadeira palavra de Deus. Lembrando, você é pedra viva. Você é casa espiritual. Você lembra em João 4 o que Jesus falou para aquela mulher? Onde nós vamos te adorar, Senhor? É no templo? É no monte? Aonde nós vai te adorar? O que o Senhor falou? Os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. A igreja espiritual de Deus, ela não tem falha, nem para minha vida, nem para tua vida, nem para minha alma, nem para tua alma, nem para minha casa, nem para tua casa, nem para minha família, nem para tua família. Aleluia, o nome do Senhor. A sua mente está renovada, o seu espírito está renovado. Aleluia. Qual é a direção da tua fé? A sua direção é sobre a placa ou é sobre a crucificação? A sua direção é sobre a placa ou sobre o sacrifício de Cristo? A sua direção é sobre a placa, aleluia, ou é sobre o subpastor, o supremo pastor? Aonde está a direção da tua fé? Aonde está a direção da tua crença? Aonde está a direção da tua alma? Aleluia, o nome do Senhor. Aonde você se encontrará? Aleluia, aonde estará o teu coração? Ali estará a tua fé. Se o seu coração estiver na placa, aleluia, estiver numa doutrina humana, ali estará a tua fé. Mas se a tua
direção estiver em Cristo Jesus, no sacrifício de Cristo, se a sua direção estiver no Calvário, você estará na igreja espiritual, aonde a sua adoração pode ser dentro da tua casa, aleluia, pode ser caminhando para o teu trabalho, a tua consciência se lembra do culto racional, aleluia, é o culto interior dentro da tua própria alma, dentro do teu próprio ser, levando a Deus a sua própria adoração, aleluia. Você não precisa só de templo, você não precisa de monte, você precisa da tua mente renovada e enxertado na igreja espiritual do Cordeiro. Bendito o nome do Senhor. Como é bom transmitir as verdades da palavra de Deus. Não pregações da nossa própria consciência, do nosso próprio íntimo, mas transmitir a palavra de Deus. Glória ao nome do Senhor. Santo e três vezes santo é o Deus Todo-Poderoso. Porque maldade, como diz o versículo 1, aqui é um vício que destrói a comunhão, onde fala a palavra dolo. Dolo é quando você faz aquilo deliberadamente, consciente. Engano, maledicência, calúnia, difamação. Isso separa esse mal que infringe a natureza humana, que está na natureza humana. Isso causa dissensão, desequilíbrio espiritual, aniquilação da sua própria fé. Cristãos devem se despir de seu antigo modo de viver e desejar a palavra de Deus, genuíno leite, como nós vimos aqui no versículo 2, não um sinal da imaturidade, mas de nutrição completa, espiritual, referindo-se às Escrituras, crescimento. As Escrituras são não só a semente da regeneração, como diz o capítulo 1 no versículo 23, pois fostes regenerados não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Glória ao nome do Senhor. Mas também alimento para a alma recém-nascida. Os novos são alimentados genuinamente pela palavra de Deus. Glória ao nome do Senhor. Quando vê o Salmo 34:8, a bondade de Deus atrai as pessoas para Ele. Rejeitada após dispersão, Cristo sofreu. Como diz o Salmo 119, no versículo 22, apesar de ser precioso para Deus, e os cristãos também devem esperar o sofrimento, casa espiritual. O povo de Deus deve ser o templo de Deus, como diz em 1 Coríntios 3, 16 e 17. Em 2 Coríntios 6, no versículo 18, sacerdócio santo, como está lá em Êxodo 19, no versículo 6. Está na Escritura. Veja Isaías 28, no versículo 16, eleita e preciosa. Jesus Cristo era precioso para Deus e em sua morte e ressurreição, Deus estava realizando seus propósitos eternos. Em 1 Pedro 19 a 20. Bendito o nome do Senhor.
Vamos examinar. Porque isto é grato que alguém suporte tristeza, sofrendo injustamente por motivo de sua consciência para com Deus, pois que a glória há. Se, pecando e sendo esbofeteados por isso, o suportais com paciência, se, entretanto, quando praticais o bem, sois igualmente afligidos, e o suportais com paciência, isto é, grato a Deus. Bendito o nome do Senhor. Hoje você vê pregações que quer apaziguar suas guerras, quer apaziguar, é uma paz falsa transmitida na boca desses pregadores heréticos. É uma paz falsa. Eu vou pôr paz na sua vida. Eu vou criar um caminho na sua guerra. Eu vou fazer. Isso é paz falsa. Não, a palavra de Deus não diz assim. Se você for esbofeteado, se você for maltratado, aleluia. Não, Cristo também foi esbofeteado. Cristo foi maltratado. Cristo foi crucificado nessa vida terrena, nesse corpo humano. Bendito o nome do Senhor. Mas a glória que te espera. Bendito o nome do Senhor. Aleluia, a glória que te espera, ela é diferente, ela é o valor da glória, da segunda glória, ela é suprema, ela te levar para a vida eterna, aonde você não será mais, você não verá mais sofrimento, você não será mais esbofeteado, você não será mais caluniado, você não será mais perseguido, porque enquanto você estiver nessa vida terrena, nesse corpo terreno, se você ama Cristo, você vai ser perseguido, você vai ser caluniado, você vai ser esbofeteado, você vai ter perseguição, a falsidade vai estar na mente de um, na mente de outro, para poder maltratar a tua vida, para poder maltratar a tua casa, você tem que carregar essas marcas em você, como Paulo carregou, como Pedro carregou, como todos os apóstolos carregaram. Essas pregações falsas de paz, de criacionismo do coração humano, isso não procede da palavra de Deus, isso não procede da verdadeira igreja de Deus, isso não procede do coração das Escrituras. Entendamos que aqui debaixo do sol, a perseguição estará no seu calcanhar, no meu calcanhar. Mas que nós não venhamos negar o sacrifício da cruz. Que nós não venhamos a negar o nosso Deus por nada. Fique todos com Deus e Deus seja louvado. Eu sou o irmão Jean aqui de Campinas. Que Deus abençoe a você, a sua casa, a sua vida. E que assim nós possamos de fé em fé e de valor em valor. A próxima live eu vou falar sobre a adoção. E assim nós vamos transmitindo para você as verdadeiras doutrinas bíblicas que contém na palavra de Deus. Não doutrinas humanas, que procedem do coração do homem, mas as verdadeiras doutrinas bíblicas. Fique com Deus e compartilhe essa live. Leva para outro, para que saia do ciclo religioso e entre verdadeiramente no corpo de Cristo. Fiquem todos com Deus. Deus seja louvado.